Hello guys, I'm Linux, e se você é minimamente inteirado no mundo dos games, você sabe que existem diversos gêneros nesse meio que vão desde RPG, roguelike, FPS, terror, plataforma, estratégia, souls-like ou até mesmo Battle Royale. Porém existe um gênero, entre aspas, de jogos que foi quase que completamente esquecido pela maioria do público. Hoje a gente vai falar sobre os Immersive Simulators, ou Immersive Sims, como queira chamar. Antes da gente falar sobre esse, entre aspas, gênero, eu preciso perguntar uma coisa e quero que vocês respondam nos comentários. O que é imersão e o que torna um jogo imersivo? Imersão, ao meu ver, é a capacidade que o jogo tem de fazer com que o jogador se conecte com o universo do jogo. É a capacidade que a empresa tem de criar uma forma de fazer com que você que tá jogando se sinta naquele universo. Existem várias formas de manter uma pessoa imersa no jogo, seja usando de cenário, da ambientação, dos sons, do realismo e etc. E do mesmo jeito que existem diversas maneiras de manter a pessoa imersa, também existem várias formas de tirar a imersão da pessoa, como por exemplo, cenas scriptadas, ou até mesmo um cara negro ter uma mansão. Acontece que até mesmo os jogos mais imersivos falados pelas pessoas acabam tendo uma ou outra coisa que quebra essa imersão, por mais pequena que seja. E é aí que os Immersive Sim entram. A proposta desse gênero, entre aspas, é justamente fazer com que o jogador, a pessoa que tá jogando, se sinta em um mundo verossímil, favorecendo diversas soluções para um determinado problema. Para um jogo ser considerado Immersive Sim, ele deve permitir que o jogador tenha controle total do personagem que ele está controlando, um mundo sistêmico que acompanha as ações do jogador, a visão em primeira pessoa para que o jogador possa se sentir na pele do protagonista, a física dos objetos deve ser verossímil e os próprios objetos em si devem ser feitos para que o jogador possa interagir com eles, a inteligência artificial dos inimigos deve ser o mais realista possível, o jogador não pode perder no jogo a não ser que ele morra, uma história que não é forçada a goela abaixo pro jogador, porém que pode ser sim contada através de exploração de cenário, ou seja, ele não é um jogo com ênfase na história, porém não é aquele tipo de jogo que a história é só um pano de fundo, a história tá lá e quem decide se vai dar o ênfase ou não é o próprio jogador, e principalmente um jogo não linear com ênfase na escolha e na consequência, frisem bem isso. Vamos supor que existe um jogo chamado Linux Worlds, e esse jogo é um Immersive Sim, e aí lá pra metade do jogo eu tenho que perseguir e matar, sei lá, o Doki nas ruas de Nova York. Ao invés de eu ter que seguir uma rota específica de onde eu tenho que ir, se eu quiser usar outro caminho, tem uma parede invisível pra me atrapalhar, aqui eu posso seguir ele de forma linear, eu posso ir pra outra rota e tentar pegar ele de surpresa, se eu alcançar ele, eu posso encher ele de porrada, se lá atrás no jogo eu explorei um pouco mais e achei uma arma, eu posso simplesmente meter bala no Doki e pronto, e acabou a missão, ou seja, e meter bala no Doki e pronto, acabou a missão, ou eu posso simplesmente deixar ele fugir e seguir a campanha por outro caminho, porém se eu deixar ele fugir, lá no final do jogo ele vai voltar muito mais forte e eu vou ter que enfrentar ele. E aí você pode falar, ah Linux, mas no GTA, no Watch Dogs também tem esse tipo de situação. Primeiro, sim, no GTA etc tem missões onde você tem que perseguir os outros e não precisa seguir um caminho linear, mas primeiro, no GTA você não tem a opção de deixar o cara fugir, já que se você simplesmente não ir atrás dele, a missão falha. Coisa que não acontece em um Immersive Sim, já que a única forma de falhar em um jogo desse gênero é morrendo. Segundo, GTA e Watch Dogs são jogos de mundo aberto, então obviamente tem uma liberdade a mais, enquanto os Immersive Sims não são jogos de mundo aberto e nem semi-aberto, e mesmo assim tem a liberdade. E terceiro, jogos como GTA e Watch Dogs não tem a questão da consequência, porque no momento em que eu deixo o Doki fugir, ele volta no final do jogo mais forte e eu tenho que enfrentar ele, coisa que não aconteceria se eu já tivesse matado o Doki naquela parte da perseguição. E quando tem essa questão da consequência, geralmente é algo atrelado à lore do jogo em si. Por exemplo, em uma missão você tem que perseguir e matar um cara, você é obrigado a matar o cara porque se você não matar, a missão falha. E na missão seguinte você vê as consequências que isso gerou dentro da lore, mas não foi uma escolha do jogador matar aquele cara, por mais que jogos como GTA etc tenham bastante liberdade em questão de mundo aberto etc, no quesito história, no quesito missões, não existe liberdade. E é aí que os Immersive Sim entram. Óbvio que não são todos os jogos que seguem à risca essas regras, entre aspas, que eu citei lá atrás. Porém, de fato, Immersive Sim são jogos que falam sobre liberdade, imersão, daí vem o nome, e principalmente sobre escolha e consequência, ação e reação. E é esse o diferencial desse gênero. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei como finalizar o vídeo, eu só tenho que dizer que
que eu tô fazendo live todo dia, na área da noite. Recentemente a gente zerou o primeiro Resident Evil e foi muito legal. E é isso, né, cara? Eu sou o Linux e até mais. Tchau!